Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia, aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Agora nossa aula será para os 7º anos, tá? Peguem seus materiais para anotações, informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Interajam com seus professores, tá? E vamos dar início à nossa aula 6 de Geografia. Antes da nossa aula 6, vamos, como de costume, fazer a correção da atividade da aula anterior, da aula 5. Então, olhem aí no caderno, façam suas correções e vamos lá. A primeira questão diz assim, ó: atualmente, a economia do Brasil passa por um momento delicado de instabilidade. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, qual a posição do Brasil no ranking mundial da economia? Tá? A alternativa certa é aí a alternativa D, 12º lugar. Tá? Corrijam aí. Segunda questão, ó: qual é a região do Brasil se caracteriza como a mais industrializada? Tá? Essa é bem fácil. Então, a alternativa certa, alternativa C, Sudeste. Tá? Não só a mais industrializada, mas a mais urbanizada, né? A mais populosa também é a região Sudeste, onde fica lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. Terceira questão. A região Sudeste possui um grande parque industrial, principalmente em São Paulo. Na região metropolitana, como é conhecida essa região industrial? Então, alternativa certa, alternativa B, ABC Paulista, tá? A região mais industrial ali do estado de São Paulo, Santo André, São Caetano, São Bernardo, tá? Aquelas cidades ali vizinhos à capital São Paulo. Então, essa região é chamada ABC Paulista. Quarta questão. No sul do país, há destaques em vários setores econômicos brasileiros. É uma região bem desenvolvida. Quais os principais setores econômicos dessa região? Então, vocês viram aí no resumo, na aula passada, que os setores lá do sul é o tecnológico e o agropecuarista, os setores fundamentais para a economia daquela região, tá? E por último, no quinto, cite 2 destaques econômicos da região Nordeste. Tem vários, né? A região Nordeste é uma região muito rica, muito atrativa, a nossa região aqui. Então podemos citar, por exemplo, o turismo, que é muito forte no Nordeste, e os centros comerciais, né? Aquelas áreas, os polos comerciais distribuídos na nossa região Nordeste, fundamental para a economia da nossa região. Então, feita a correção, tá aí. Vamos dar início à nossa aula 6. O conteúdo de hoje, ó: espaço urbano e espaço rural. Territorialidades de povos e comunidades tradicionais do campo e da cidade. Tá? Tema bem legal. Vamos acompanhar. Espaço urbano e espaço rural. Olha a importância desses dois espaços. Urbano e rural são 2 dimensões de um mesmo espaço geográfico e suas relações inserem-se no contexto da divisão territorial do trabalho. Ou seja, vai ter trabalho tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. É o trabalho que vai modificar a sociedade, que vai produzir alimentos e produtos para que a sociedade sobreviva, comercialize, se alimente. Tudo isso está ligado ao urbano e ao rural. Tá? Vamos lá. Espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. No espaço urbano, nós temos a cidade, toda a construção urbana, toda a construção humana,
tá? As nossas cidades, os loteamentos, as casas, os prédios, tudo isso está no espaço urbano. O espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias, a primeira atividade, praticadas em áreas não ocupadas por cidade ou grandes adensamentos populacionais. Então, é a área, né, de cultivo, é a área das atividades primárias, de criações, que o ser humano vai plantar, vai criar, vai fornecer matéria-prima para ser enviada para a cidade e transformada pela indústria. Essa é a ligação cidade-campo, muito fundamental, né, para a nossa sobrevivência. Uma das principais diferenças entre urbano e rural está, assim, nas práticas socioeconômicas, sociais e econômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, primeiro setor, o extrativismo, tá? Vegetal e mineral, a agricultura, a produção de alimentos e a pecuária, que é a criação de animais. Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, que são a indústria, né, e a produção de energia, e o terciário, que são os comércios e serviços em gerais. Então, primário, campo, secundário e terciário vão ser voltados mais para cidade, para zona urbana, tá? Olha aí os setores da economia, como fica fácil. Ó. O setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, vai enviar os produtos, a matéria-prima para o setor secundário, que é a indústria, tá? E a produção de energia, que vai enviar esse produto industrializado para o setor terciário, que vai comercializar, tá? O comércio e os outros serviços em gerais, tá? Como cargos públicos, motoristas e assim vai. O funcionalismo da sociedade. O setor primário produz, não é? Fornece, o setor secundário transforma e o setor terciário vende, né, seu produto ou sua mão de obra. Olha a importância aí, a dependência desses setores. Zona urbana e a zona rural. São conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos. A zona rural, também chamada de campo, tá? Chamamos de campo. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural, tá? Comunidade rural. Essas duas imagens mostram a gente, né, a importância da comunidade rural e da agricultura familiar. Olha aí como funciona. As famílias, né, pai, a mãe e seus filhos vão depender da terra e da agricultura, vão fornecer seus produtos ali, para alimentação própria e para comercializar também. Ó. Aí chamamos de agricultura familiar. São essas famílias, gente, que alimentam as famílias brasileiras através do seu trabalho, né, da sua família, da sua união. Eles vão colocar o alimento em nossa mesa. Olha a importância aí da comunidade rural. Comunidades rurais, cooperativas e produção diversificadas. Ó. O que é cooperativa? Para que serve uma cooperativa? Ó, cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos os seus cooperados. Olha aí essa imagem. As cooperativas vão funcionar, né, nas áreas rurais. A associação de pessoas vão ser agrupados, né, vão ter lá suas lideranças e essas pessoas vão mostrar, vão produzir seus alimentos e vão conseguir vender em conjunto. Tá? Cada comunidade vai representar a sua produção. Um vai levar as verduras, o outro os legumes, né? Outros as frutas, vão juntar nessa cooperativa para ser vendido, para ser comercializado e esse lucro ser dividido, tá? Inclusive aí, ó, em muitas cidades tem aí as amostras, né? As feiras agrícolas, onde os agricultores, os pequenos, né,
vão mostrar seus produtos, vão vender seus produtos, né? Divulgar ali seu trabalho. Olha a importância aí das cooperativas para esse comércio funcionar. Inclusive a lucratividade, não é? O dinheiro ser maior, né? A facilidade de transporte, tudo isso é visto nas cooperativas. É muito importante essas comunidades rurais terem as cooperativas, tá? Zonas urbanas, ó, são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, fomentado sobretudo pela indústria, né? Urbanização é o crescimento, né, tanto populacional quanto territorial das cidades, né? Chamamos de urbanização. E o principal fator que vai impulsionar a urbanização é a indústria, a industrialização. Tá? Muito importante, estão ligados. Além disso, a densidade demográfica, concentração de pessoas das áreas urbanas é superior à das zonas rurais. As pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Tá? Olha aí, quando as cidades começam a crescer, elas vão invadir os espaços que antes eram rurais e vão se concentrar. Essa concentração de pessoas nós chamamos de densidade demográfica. Tá? Total de habitantes ali por quilômetro quadrado. Olha aí, que imagem. Cidade do Rio de Janeiro, né? Toda aquela área natural foi invadida ali pelo homem e as cidades foram crescendo, as comunidades, né? Os loteamentos, os bairros, e vai tomando conta de toda aquela área que era rural. Temos essa outra imagem aí, ó, de São Paulo, né? Áreas de prédios, de edifícios, juntos também com a área de favelas que vão crescendo e vão expandindo a cidade, ó. As moradias, muitas vezes irregulares, e vão expandindo. Ó. Isso é um processo de urbanização. Tá? Zona rural e zona urbana. Vamos ver algumas diferenças. Ó. Bem legal. Na zona rural, né, chamamos de meio rural. Na zona urbana, é chamado de meio urbano. Tá? Principais atividades nas zonas rurais, ó, são a agricultura e a pecuária. Na zona urbana, nós temos as indústrias, maior infraestrutura, né, de transporte, de mobilidade, de estradas. Na zona rural nós temos paisagens naturais. Na zona urbana já temos as paisagens humanizadas ou culturais, transformadas. Na zona rural as habitações são sítios, chácaras, fazendas, tá? Já na área urbana, nós temos as casas, os prédios, né, os edifícios, os loteamentos. Na zona rural, fica localizada fora dos centros urbanos. A zona urbana vai oferecer mais oferta de emprego. Isso vai atrair as pessoas para morar. Na zona rural, é uma área não urbanizada. Na zona urbana, nós temos um processo de urbanização intenso. Tá? Na zona rural, o povoamento é disperso, ó. Uma casa aqui, a outra lá longe, e tem mais espaços ali, inclusive para a própria agricultura. Então é disperso. Na zona urbana, o povoamento é concentrado, ó, um pertinho do outro, tá? Casas, prédios, edifícios, favelas. Na zona rural, nós temos o setor primário da economia, ó, extrativismo, agricultura, pecuária. Na zona urbana, é o setor da economia secundário, a indústria, e o terciário, né, o comércio e os serviços. Olha aí, ó, a diferença de uma área para outra, fazendo uma analogia. Existem diferentes características entre o modo de vida rural e o urbano, como, por exemplo, os tipos de atividades profissionais exercidos pela população. Olha aí que diferença. Na primeira imagem, nós temos aí uma área urbana, um shopping, né, muito tradicional nas grandes cidades, é uma área extremamente comercial, onde vai precisar ali de muitos compradores, né, de clientes, todos os dias. Essa área urbana de comércio, principalmente nas grandes cidades, quantos trabalhadores ali, quantos cargos de trabalhos diferentes vão ter
né, e a circulação de dinheiro que vai ser ali gerada naquele lugar, uma área extremamente comercial. No outro, nós temos aí um profissional da agricultura, o agricultor preparando ali a terra, né, para o cultivo, preparando o seu produto para que esse produto vá para a mesa das pessoas que vivem na cidade. Olha a importância fundamental, não é, desse agricultor que está produzindo ali o alimento. Esse alimento vai ser vendido nesse shopping aí, ó, nas praças de alimentação. Então, olha a dependência de um lugar para outro, né, nos exercícios profissionais. Modo de vida na zona rural. Ó. As atividades praticadas no campo não são apenas agrícolas. As zonas rurais costumam conter também indústrias rurais, como, por exemplo, as usinas de cana-de-açúcar. Então, gente, quando se fala em indústria, não só existe a indústria na área urbana, na cidade. Não, a indústria também existe na área rural e é fundamental, tá? Para produzir o nosso alimento, para alimentar toda a população de um país. Então, é preciso que a indústria esteja envolvida na zona rural para produzir mais alimentos, porque a população cresce. Então, esse alimento tem que ser produzido num curto espaço de tempo e de maneira mais rápida, né, em maior volume. Um exemplo aí, ó, são as usinas de cana. Há um tempo atrás, ó, todo esse processo era feito manualmente pelos cortadores de cana, pelos engenhos manuais. A tecnologia chegou e isso vai mudando, ó. Então agora a colheita de cana, né, nos grandes canaviais são feitos, ó, através de máquinas, não mais pelo homem cortando ali. A máquina corta, a própria máquina vai carregar os caminhões, o caminhão leva para a usina, tudo isso vai ser transformado. Menos mão de obra e mais tecnologia. Olha aí, ó, dentro de uma indústria aí, ó, de uma usina na produção de açúcar, o açúcar que chega na nossa casa. Olha aí a quantidade de açúcar que essas máquinas vão produzindo. E essa indústria vai transformar, vai embalar, vai levar para os mercados, para as distribuidoras, para até chegar na nossa casa. Uma indústria que é na zona rural. Então, olha a importância da indústria na zona rural. Produção do etanol, ó, a indústria agrícola. Então, é uma indústria que tem que estar perto do canavial, tem que estar próximo ali do seu produto, para facilitar ali, né, a sua produção. O etanol, gente, é o nosso combustível, né, brasileiro aí, ó, que é fornecido aqui, né, o nosso álcool, tanto utilizado aqui no nosso país, também são produzidos nessas indústrias agrícolas, tá? Muito importante. Êxodo rural, gente. Ó, êxodo rural a gente comentou um pouco já na última aula. É a saída, não é, o deslocamento de pessoas do campo, da zona rural, para morar na cidade. Termo pelo qual se designa o abandono do campo por seus habitantes que, em busca de melhores condições de vida, transferem-se para os outros centros urbanos. Ó. Então, o êxodo rural é isso, é a saída, né? É a migração campo-cidade. Às vezes as pessoas não têm mais de que viver no campo por conta da seca, insegurança, não é? E vão buscar dinheiro, vão buscar trabalho, melhores condições de vida e vão embora. Deixam seus lugares lá na zona rural e procuram a cidade em busca de vida melhor. A imagem mostra bem aí, ó, como acontecia, né, na década de 50, 60, tá? O êxodo rural aí é o chamado pau de arara, onde principalmente os nordestinos saíam aqui do interior, do Nordeste, para as cidades grandes, principalmente lá do Sudeste, ó, como eles viajavam. Levavam um pouco que tinha e iam embora, com a cara e com a coragem, em busca de melhores condições, tá? Êxodo urbano é o inverso do êxodo rural. Ó. Desde o final da década de 1990, que o custo e a qualidade de vida nas grandes cidades têm exercido uma forte influência no deslocamento da população dessas cidades para as zonas rurais. O êxodo urbano é o inverso. Quando as pessoas saem da cidade para o campo, para a vida na zona rural. Não é muito comum, mas acontece, tá? É essa saída da cidade para o campo.
quais os motivos, né? O que leva as pessoas a saírem das cidades para o campo, tá? Vamos ver alguns. Fatores que acarretam o êxodo urbano. Olha aí, ó, 3 fatores. O estresse do dia a dia, do trabalho, congestionamentos, pessoas que vivem em cidades muito grandes, né, não aguentam mais o fluxo de veículos, e a poluição. São 3 fatores fundamentais. A poluição também, uma qualidade de vida, doenças, né, atmosféricas ligadas à poluição. Isso vai acontecer, tá? Olha aí as imagens, o estresse no dia a dia, congestionamentos urbanos, olha aí, ó, cidades em que o fluxo de carro, a frota de carro é muito grande, então isso vai ocasionar aí, ó, pessoas que passam o dia no trânsito, vai juntar com o estresse, com problemas psicológicos, emocionais. Isso afeta a vida das pessoas diretamente. Chega um ponto que não aguentam mais, não aguentam. Então, tem cidades que realmente param de tanto carros que tem, e os compromissos vão sendo adiados, as pessoas não vão aguentando, vão saturando, né, o seu dia a dia. Isso vai mudar com o humor das pessoas. Então é fundamental. É um fator também que vai levar ao êxodo urbano. Poluição urbana, por exemplo, um exemplo é a sonora, tá? Lugares em que a poluição sonora é muito forte, carros de som, de propaganda, né? Sons de festas, pessoas que não aguentam mais, lugares onde tem muitas motocicletas, carros de som, aquele barulho vai incomodando as pessoas. Áreas comerciais, quem moram perto ali em ruas comerciais, onde tem muita propaganda, muitos carros, muitas pessoas circulando, vai gerar aquele barulho, né, o dia todo. Isso vai ocasionando vários problemas à saúde mental das pessoas. Então, isso é outro motivo. Poluição atmosférica também, ó, a quantidade, né, de dióxido de carbono, gás carbônico despejado na atmosfera. Isso vai influenciar diretamente na vida das pessoas respirando ali, ó, essa poluição. Doenças respiratórias, lugares que tem até mau cheiro de tão poluídos que são, né? Tanto pela indústria quanto pelos carros, né? Os automóveis e motocicletas. Então, tem lugares que a poluição é muito intensa, né? Muito. São problemas no espaço urbano. Ó, o aumento da população é um, crescimento desordenado das cidades, favelização, tá? Que é o processo de crescimento das favelas, violência, vai aumentar também na questão da delinquência, da marginalidade, entre outros. Lembre-se que as relações sociais estabelecidas entre os espaços rurais e urbanos estão sob a dominação do capitalismo. Um sistema econômico, né, baseado no lucro, na propriedade privada, né, no comércio livre. Isso vai fazer com que as pessoas sempre estejam comercializando, buscando novas rotas para ganhar dinheiro. Isso vai influenciar. Se vai poluir ou não, se vai deixar ali aspectos negativos, é outra história, tá? Mas vamos viver em torno desse sistema. O dinheiro, né, é essencial para que as pessoas sobrevivam. Então, isso vai acarretar problemas, muitos problemas. A expansão urbana provocada pelo acelerado processo de provisão habitacional produz e reproduz as cidades e revela as faces da desigualdade social. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, quanto mais essa busca por dinheiro, né? Pessoas que vão dar certo, que vão ganhar muito dinheiro, tá? Isso é um lado do capitalismo. Por outro lado, também vai gerar uma desigualdade social muito grande, né? A questão da pobreza, da miséria, pessoas com casas, com mansões e outras que não têm nenhum barraco. Isso vai mexer demais na vida das pessoas. Olha uma charge aí, ó, onde o garoto que mora ali num lugar totalmente degradável, né? Num lugar ali cheio de lixo, né? De um ambiente ali muito hostil. Ele olhando para a cidade grande, ele vai dizer: pai, eu quero morar naquele mundo. Então é como se o mundo daqueles lá que ele está vendo fosse outro totalmente diferente, fosse até outro planeta que ele não conhece. Então ele conhece o mundo dele, e isso é uma questão social gravíssima, né? Quando os pais têm que criar seu filho sem nenhuma condição financeira.
o mundo do outro realmente vai ser totalmente diferente do mundo que ele vive, tá? Essa desigualdade vai ser impregnada, né, nas pessoas, e a divisão social é muito grande. O dinheiro, né, a divisão do dinheiro é muito desigual, tá? Mas isso são questões de oportunidades, de qualificação e questões sociais diversas, até políticas. Aí as nossas referências, né, direito das nossas imagens. Obrigado pela atenção, foi um prazer. Até a próxima aula.